Com a palavra de Deus aberta, eu suplico que você agora curve a sua fronte para nós orarmos ao nosso Deus. Deus eterno, a tua palavra será estudada, será aberta e será lida nesse momento. Nós te suplicamos, ó Pai, que o teu Espírito se faça presente entre nós, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para entendermos a mensagem que tu queres comunicar a cada um de nós nesta manhã. Nós dedicamos esse momento em tuas mãos. Nós queremos ouvir a tua voz falando ao nosso coração nesta hora. Pois assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se há motivos para choro e lágrimas, esse é um dos momentos em que estamos vivendo. Um vírus que tem levado medo, espanto e sofrimento a muitas famílias em nosso planeta. Em um pouco mais de um ano, só aqui no Brasil, essa pandemia já ceifou mais de 300 mil pessoas. E no mundo quase 3 milhões de pessoas. Ontem estava fazendo uma pesquisa no site da Organização Mundial da Saúde e pude perceber algo muito interessante. De acordo com a OMS, mais de 80% das mortes em todo o nosso mundo se concentram em apenas 2 continentes: a América e a Europa. Estamos vivendo em dias difíceis, onde muitos já enterraram seus entes queridos. Alguns estão em estado crítico nas UTIs de hospitais, outros sendo internados e alguns enfraquecidos em processo de recuperação. Muitos já presenciaram as suas economias se derretendo e não mais vislumbram a possibilidade de abrir o seu negócio. Muitos perderam seus empregos e não conseguem ver um horizonte de esperança. Famílias que não aguentam mais ficar isoladas dentro de suas casas ou apartamentos, com seus filhos, com estresse, por falta de espaço, de recursos. Sem dúvidas, esse é um momento de choro e lágrimas para a nossa geração. Mas eu quero convidá-lo, com a sua Bíblia aberta, a ler o texto que Deus tem para nós nesta manhã de sábado. Lucas, no capítulo 7, o versículo 11, a palavra de Deus nos diz: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Era início do outono do ano 29 depois de Cristo. O ministério de Jesus estava em pleno curso. Os 12 apóstolos haviam sido escolhidos e, após ser ungido pelo Espírito Santo no Rio Jordão e ter ministrado suas primeiras mensagens no Sermão do Monte, Jesus passa a exemplificar de forma prática o significado e o poder do seu reino. E sua primeira parada ocorre numa cidade montanhosa, que ninguém menciona na Bíblia, exceto Lucas. Naim era um vilarejo rural que estava situada a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum e a cerca de 8,5 quilômetros de Nazaré. Como outras cidades, Naim é cheia de casas e pessoas. Era sinônimo de vida e movimento. Mas a maneira como esta cidade está situada nos revela algo muito interessante. O único acesso que levava a esse local era através de uma estrada estreita e inclinada, que passava por meio de 2 cemitérios, um de cada lado da estrada. Dessa forma, Naim recepcionava os seus visitantes com a mais dura realidade da vida. 2 cemitérios eram o seu cartão de visitas. Semana após semana, os corpos eram levados para lá para serem sepultados. Mas nesse dia, a cidade presencia algo diferente. Aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte está a caminho. Jesus, o Filho de Deus, está se dirigindo a Naim. A multidão que o acompanha está vibrando e muito expectante. Após ela ter contemplado várias manifestações sobrenaturais de milagres em Cafarnaum, a multidão espera para ver qual será o próximo ato do Mestre Jesus. Mas é interessante observar, amigos, que a multidão não compreende o que se passa na mente de Jesus. Nem mesmo os 12 apóstolos ainda podem compreender o Messias. O registro de Lucas no versículo 11 inicia a narrativa dessa história dizendo que dirigia-se Jesus a uma cidade. Era o Espírito Santo, meus queridos, quem guiava e dirigia o ministério de Cristo. E eu quero lembrar a você, meu querido amigo, minha querida irmã, que me escuta nesta manhã. É o Espírito que dirige a nossa vida, a sua vida. É Ele que guia os teus passos. É Ele que te orienta nas decisões. O Espírito dirigia também o ministério de Cristo. Jesus sai de Cafarnaum, porque havia em Naim uma viúva que estava necessitada de amparo, e o Espírito Santo o guia até esse vilarejo. Pode ser que aquela mãe desesperada passara a noite inteira no chão da sua casa implorando a Deus que lhe mostrasse o motivo daquela perda. Talvez ela tivesse questionado a razão de continuar vivendo, ou talvez estivesse aterrorizada com a solidão que ela teria de enfrentar. Não sabemos todos os detalhes, mas o que sabemos
é que o Salvador decidiu partir imediatamente para Cafarnaum, o que exigiu que ele caminhasse mais de 10 horas para buscar e salvar uma viúva desesperada e aflita. A perda de um filho é uma tragédia para qualquer pai ou mãe. Mas pensemos nas implicações para aquela viúva. O que exatamente significava, em termos sociais, espirituais e financeiros, ser uma viúva sem herdeiros no antigo Israel? Na cultura judaica, acreditava-se que quando o marido morria antes da idade avançada, era sinal do castigo de Deus pelo pecado. Assim, alguns acreditavam que Deus estava punindo aquela pobre viúva. No livro de Rute, quando Noemi ficou viúva, ainda jovem, ela se lamentou dizendo a Deus: pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me fez tanto mal. Rute 1:21. Mas é interessante observar nesse texto que Lucas apresenta duas multidões. E ele aplica duas expressões para descrever tais grupos. A primeira multidão que Lucas apresenta está no versículo 11. É a multidão que acompanha Jesus. E na minha tradução, revista e atualizada, diz o relato: e numerosa multidão estava com Jesus. Nos tempos de Jesus, a região da Galileia era composta por mais de 200 vilas e cidades. E muitas dessas pessoas, no início do ministério de Cristo, se reuniram, se agruparam ao redor dele para poder fazer parte do seu grupo, da sua multidão. Muitos deles o acompanharam em suas viagens missionárias. Podemos imaginar, meus queridos, que havia um volume expressivo de pessoas que acompanhava Jesus. Mas Lucas fala no versículo 12 de uma segunda multidão. E esta segunda multidão é descrita por ele como a multidão que acompanha aquele jovem morto, que acompanha a mãe viúva daquele filho que estava saindo da cidade. E Lucas usa a expressão uma grande multidão. Quando a multidão liderada por Cristo passa por entre aqueles dois cemitérios próximo ao portão da cidade, ninguém sabe, ninguém suspeita o que Jesus irá realizar. Os dois grupos se aproximam um do outro, bem próximo ao portão da cidade. E eu quero destacar a você que me escuta nesta manhã: um grupo desce em direção ao túmulo da morte, e o outro sobe para adentrar a cidade, símbolo da vida. No centro do primeiro grupo está um corpo inerte, morto. No centro do segundo grupo está o príncipe da vida, Jesus Cristo. O primeiro filho, Jesus Cristo, estava destinado a morrer. O segundo filho, morto, estava destinado a viver. O cenário de uma pessoa enlutada, indo para um cemitério, tem o poder de mover o coração de Cristo como nada mais neste mundo. Quando olhamos para o túmulo de um cemitério, nos sentimos impotentes. Mas quando Jesus olha para o túmulo de um cemitério, ele o vê com o poder para restituir o dom mais precioso concedido por Deus ao ser humano,
a vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Por quase 4.000 anos, o mundo tinha sofrido as consequências do pecado, com doenças, catástrofes, epidemias e inevitavelmente a morte. E Jesus tinha a consciência de que Ele poderia colocar um ponto final a tudo isso. A morte torna o nosso mundo repugnante, doloroso e vazio. Nada pode trazer mais dor e desespero do que o momento em que enfrentamos a realidade da morte. Porém, mesmo naquela circunstância, Jesus tinha o poder de, com uma só palavra, esvaziar os túmulos daqueles 2 cemitérios, ressuscitar todos os mortos que estavam ali sepultados. Oh, quão glorioso será o dia quando o príncipe da vida eliminará definitivamente o reino da morte. E eu quero lembrar a vocês, meus queridos amigos e irmãos, de que este dia não está muito distante de nós. Isso logo ocorrerá, e esta é a nossa grande esperança. Enquanto o cortejo fúnebre se aproxima do Mestre, de forma lenta, vários membros e amigos pranteavam, choravam, de forma comovente. É como se a cidade de Naim parasse a fim de prestar suas homenagens ao filho daquela viúva. À frente da multidão, um grupo de pessoas carrega sobre os seus ombros uma maca aberta e sobre ela um jovem enrolado em um tecido de linho. Os músicos tocam, as pessoas choram em prantos, e um espírito de tristeza enche o ar. E para o desespero de sua mãe, toda a luz e o brilho da vida daquela mulher haviam se apagado dos seus olhos. Mas no capítulo 7 de Lucas, e o versículo 13, a palavra de Deus nos revela de que quando as 2 multidões se cruzam, Jesus, vendo-a, diz o relato, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Ele não apenas vê, mas ele se compadece daquela viúva. Lucas usa uma expressão biológica para explicar o sentimento de Cristo por aquela mulher. A expressão do grego é splanchnizomai, que significa sentir profunda simpatia, um sentimento proveniente das vísceras, do íntimo da alma. Essa foi a compaixão de Cristo por aquela viúva. Qualquer pessoa que já enfrentou a perda de um ente querido sabe muito bem o que é esse sentimento. Uma dor que palavras não podem explicar. Mas por um momento, algo incomum ocorre naquela cena. Sem reparar a sua presença, Jesus chega bem perto daquela mãe e lhe diz suavemente aos seus ouvidos: não chores, não chores. Jesus estava ali para reverter aquela situação e resolver a causa do seu choro. Ele veio trazer a resposta para o seu drama e a esperança para o seu desespero. Muitas vezes,
quando chegamos ao ponto final da nossa jornada, quando chegamos ao fim da linha, ao fundo do poço, não tem mais saída, não tem mais esperança. É nessa hora que Jesus pode entrar em sua vida, em seu quarto, em sua família, em sua cidade, para realizar um grande milagre e mudar a sorte e o destino de sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta nesta hora. Está você vivendo uma situação para a qual você não tem resposta? Jesus é a resposta. Se os governos não têm a resposta para esse momento, Jesus tem a resposta. Se a ciência não tem a resposta, Ele tem a resposta. Se a economia não tem a resposta, Jesus é a resposta. A mais importante mensagem da palavra de Deus, meus queridos, é que Jesus Cristo é a resposta para todos os dramas e incerteza da sua vida, da minha vida. Por quê? Porque Jesus é tudo. É o Criador, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Ele é o Verbo de Deus, o Redentor, o nosso juiz, o nosso sumo sacerdote. Ele é o Rei dos reis, o nosso grande comandante e general. Jesus é o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Poderíamos passar o resto da manhã falando dos atributos de Cristo. Mas, meus queridos, ali estava uma mãe que descia ao cemitério para sepultar o segundo homem de sua vida. Tendo já enterrado o seu esposo, agora ela se dirige ao cemitério para sepultar o seu único filho. O verso 12 fala, o filho único de uma viúva. O simbolismo dessa expressão pode também ser aplicado a Jesus Cristo. Uma mãe sepultando o seu único filho. Lucas usa as mesmas palavras que distinguem a oferta singular de Deus, monogenês. Seu filho único, único de uma espécie. Em pouco tempo, o Filho de Deus também morreria e seria sepultado. E sua mãe Maria estaria ao pé da cruz, provando essa dor. Mas, queridos, é interessante observar nesse relato, que por um momento Jesus entra em cena e de forma inesperada, Ele surpreende e transforma toda a atmosfera daquele funeral. Ele interrompe o cortejo e Ele estende a sua mão e toca a maca onde estava aquele jovem morto. Sua atitude era completamente contrária às leis cerimoniais judaicas. Um judeu jamais deveria tocar em um morto. Tal atitude era desonrosa e tornava o cidadão impuro. No entanto, meus queridos, esse não era o contato feito por um homem qualquer. Era o toque de Jesus, o Senhor da vida. Esta é de fato a primeira vez que Jesus irá confrontar a morte em seu ministério. Antes dele ressuscitar a filha de Jairo e seu amigo Lázaro, Jesus enfrenta a situação do filho único desta viúva. E a não ser ele, ninguém sabe o que vai acontecer. Por um momento, tudo é possível.
O Filho de Deus irá romper o elo mais cruel causado pelo pecado na humanidade, a morte. Aquele que tem nas mãos as chaves da morte e da sepultura, um dia quebrará as cadeias que prendem seus amados e os libertará para sempre das garras do grande inimigo da raça humana. E louvado seja Deus por isto, porque a morte já foi vencida e ela não tem poder sobre nós, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então, naquele momento, Jesus se dirige àquele jovem e age de uma forma completamente inusitada. O próprio Jesus se reporta àquele jovem morto. E é interessante observar, ele não usa nenhuma expressão espetacular. De fato, Jesus usa uma palavra simples, uma sentença a alguém que está dormindo. Suas palavras não são dramáticas. Sua mãe havia usado tais expressões cada manhã ao ele se levantar. Mas tais palavras vindas dos lábios de Jesus tornam a vida e trazem a vida para aquele que estava morto. E Jesus, se dirigindo àquele jovem, lhe diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Uma centelha de luz naquele corpo frio brilha. O seu coração começa a pulsar, o seu pulmão se enche de oxigênio, sua pele se torna rosada, suas pernas começam a se mexer e por um momento os seus olhos se abrem e aquele jovem se assenta, recobra o seu fôlego e começa a falar. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 15 do capítulo 7 de Lucas, de que Jesus o restituiu à sua mãe. Que expressão maravilhosa! Jesus volta para os braços daquela mãe desesperada. Que cena maravilhosa! Posso imaginar o dia quando as sepulturas serão abertas e os filhos que já se foram serão restituídos aos braços de suas mães. Mas eu posso também imaginar a cena hoje. Quantos filhos que estão mortos espiritualmente, mortos no pecado, perdidos. Mas Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, tem o poder para restituir esses filhos de volta aos braços de suas mães. Por um momento, aquela cena causa grande surpresa perante a multidão. A multidão estática se cala em profundo silêncio. Eles não sabem como reagir, não sabem sequer o que vão dizer. Mas após compreenderem o que havia acontecido, o coração deles se extravasa de alegria. E todas as vozes se erguem em louvor a Deus. Seus amigos, em tom de surpresa, gritam: está vivo, está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. E Jesus Cristo é Senhor. Esse é o conteúdo do louvor daquela multidão. Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. E não há qualquer barreira que impeça o seu poder, nem mesmo a morte. E aqui podemos perceber
que Jesus compartilha a dor e o sentimento daquela mãe. Sabem por quê? Porque aquela era uma criatura que fora criada por Deus. Aquela criatura era um filho de Deus. E ele se compadece e se coloca no lugar daquela mãe. Essa é a singularidade do amor de Deus por nós. Essa é a singularidade do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. E é por isso que nós estamos conectados com Deus pelas cordas do seu divino amor. Eu gostaria agora de propor um exercício para todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã, que estão plugados nesse canal. Eu gostaria que você parasse por um momento agora, a fim de pensar qual foi a maior expressão de amor que você já sentiu, já experimentou em toda a sua vida. Eu queria que você parasse por um momento. Qual foi a maior expressão de amor que você já sentiu na sua vida? Multiplique tal sentimento por 1 milhão, multiplique por 10 milhões, multiplique por 100 milhões, e você ainda não será capaz de compreender o amor de Jesus por você. Nós somos ligados por esse amor infinito e não podemos simplesmente ignorá-lo. E esse amor revelado por Cristo a nós faz com que a nossa dor se torne a dor do nosso eterno Deus e Pai. Ele sente exatamente como nós sentimos, Ele compreende exatamente toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento. Em minha família, temos um sentimento duplo de perda, que nos marcou profundamente. Momentos de perdas que dilaceraram o nosso coração. Em um momento de muita tensão e expectativa, posso me lembrar o telefone tocando às 7 horas da manhã de um domingo em São Paulo, quando o médico informava a morte do meu sogro. Naquele instante, eu atendi o telefone e ouvi da boca do médico as seguintes palavras: lamento, mas ele não resistiu. Foi uma experiência muito desafiadora para a nossa família, especialmente para minha sogra. E ainda hoje, 23 anos depois, posso sentir a dor daquele momento, especialmente quando o cortejo fúnebre se dirigia para o cemitério. Mas, queridos, para nós cristãos, há um sentimento de segurança, pois temos a certeza de que Jesus está sentindo a mesma dor. O texto nos revela nesta manhã de que Jesus se compadeceu daquela viúva, Ele teve íntima simpatia por aquela mulher. Eu quero concluir a mensagem desta manhã chamando sua atenção para o desfecho dessa história. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva e o restitui à sua mãe, o verso 16 do capítulo 7 nos mostra de que as pessoas, aquela multidão começa a exaltar e dizer que um grande profeta havia se levantado entre eles. E o registro nos mostra de que aquela multidão diz de que Deus visitou o seu povo.
E aquela notícia rapidamente se divulgou por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. O milagre ocorreu no norte, na Galileia, mas a notícia se espalhou rapidamente até a Judeia, o sul de Israel e por todas as regiões daquela nação. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, a história que vem de Naim até nós revela que hoje Jesus quer operar um grande milagre em sua vida. Jesus quer operar um grande milagre em sua vida, a fim de que Deus seja glorificado e Cristo seja exaltado. Jamais se esqueça disso. Sendo assim, em nome de Jesus, eu quero me dirigir a você nesta hora, a você que está me escutando, na sua sala, no seu quarto, no leito de um hospital, a você que está enlutado, a você que está sofrendo as consequências desse vírus. Estou falando a alguém nesse momento que a vida se tornou um rio de lágrimas, lágrimas escondidas nas madrugadas, lágrimas que não escorrem para fora, mas que irrigam a angústia e o sofrimento da alma. Falo a alguém que foi golpeado pelo vírus da Covid e que perdeu uma pessoa a qual você amava muito, muito. Um familiar, um amigo. Quero lembrá-lo que Jesus pode restaurar e restituir o brilho da sua vida. Ele pode trazer um novo ânimo e motivação para você continuar a sua caminhada rumo à eternidade. E nesse momento Jesus, Ele quer se aproximar de você, chegar bem perto de você e suavemente dizer aos seus ouvidos: não chores, não chores. Estou falando para alguém que precisa receber o toque de Cristo, que nesta manhã precisa receber o toque de Cristo em seus sonhos, em suas angústias, sua saúde, sua família, seu casamento, seus negócios. Jesus é especialista em transformar o choro em alegria, a dor em saúde e o desespero em esperança. E por isso, nós precisamos do toque de Cristo dizendo: levanta-te, levanta-te. Nesse momento, meu querido amigo, Jesus está com a sua mão estendida em sua direção. E Ele está oferecendo o seu toque, pois Ele quer trazer vida e esperança para você. E eu clamo a Deus em nome de Jesus: entregue sua vida aos cuidados de Jesus e receba agora o seu toque. Ele quer curar todas as suas feridas, todo o seu sofrimento. Finalmente, essa história nos lembra uma importante lição. Só existem duas multidões nesse mundo: aquela que está descendo em direção à morte para o cemitério, e a outra que está subindo em direção à cidade
para celebrar a vida com Jesus. E eu quero lhe perguntar nesta manhã: em que direção você está caminhando? Em direção à cidade, com Jesus, para celebrar a festa? Ou você está caminhando em direção ao cemitério, para a morte? Qual é a sua multidão? Estou falando a alguém que está vivendo longe de Deus, em meio ao pecado, sentindo que já não há mais esperança. Quero lhe dizer nesse momento, meu querido amigo, que Jesus quer tocar o seu coração e trazer você de volta para os braços do Pai. Ainda há esperança para você. Mas é provável que em meio a todo esse quadro, a essa pandemia, você seja tentado a expressar mais choro e dor do que esperança. Mas nessa manhã, Jesus tem uma palavra de consolo para você. Não chores, não chores. E depois de dizer isso a você, Ele tomará você pela tua mão e lhe dirá: levanta-te. Vamos continuar a nossa caminhada. O céu é logo ali. O céu é logo ali. Eu estarei com você sempre ao seu lado, a cada passo da sua jornada, da sua caminhada. Nesta manhã eu quero lembrar você, meu querido amigo, Jesus não apenas vê você, Jesus não apenas se compadece de você, Jesus não apenas sente a sua dor, mas Jesus é o grande Emanuel, aquele que veio não apenas para habitar entre nós, mas para habitar em nós, em nosso coração, em nossa vida, para conhecer aquilo que vai no íntimo da nossa alma. Você deseja aceitá-lo nessa manhã como Senhor e Salvador da sua vida? Lembre-se, Jesus nunca perdeu uma batalha. Ele é especialista em salvação. A palavra de Deus nos diz em São João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Se nesta manhã você deseja ir a Jesus, Ele vai recebê-lo em seus braços, Ele vai se compadecer de você, vai tocar a sua vida, restaurar as suas feridas e dizer a você: vamos continuar a nossa caminhada. O céu é logo ali, o céu é logo ali. Se você ainda não conhece a Jesus, deixe o seu contato nas mídias desta igreja. Deixe o seu nome, o seu telefone. Você será muito bem-vindo a essa comunidade. Os pastores dessa igreja irão atendê-lo, irão orar por você, irão recebê-lo com muito carinho. E assim, meus queridos, nesta manhã, eu gostaria de orar com todos vocês, após termos estudado a sua palavra. Eu convido a você, aonde você estiver nesse momento, feche os seus olhos e vamos orar.
Maravilhoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, que revela a grandeza do teu amor, a grandeza da tua compaixão, que revela a cada um de nós o sacrifício de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por cada um de nós. Nesta manhã, Senhor, eu estou falando para muitas pessoas que estão feridas, enlutadas, sofrendo nos hospitais, no leito de dor, outros se recuperando desta epidemia. Senhor, estende o teu braço e toca a vida dessas pessoas nesta manhã. Restitui na vida delas a alegria, restitui na vida delas a esperança. Fortaleça-o, Senhor, com a tua graça. E por favor, ó Pai, caminhe ao lado de cada uma dessas pessoas, para que elas alcancem a salvação e a vida eterna. Nós depomos a nossa vida aos teus pés. Cumpra o teu propósito sobre nós. E despeça-nos agora com a tua bênção e com a tua paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Pois assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado.